Nos próximos dias 12 e 13 de setembro, Porto Alegre vai receber novamente o Grupo Corpo. A mais importante companhia de dança contemporânea do Brasil está completando 50 anos e está trazendo para a capital gaúcha, lá no Teatro Afiegues, a sua nova montagem, Piracema, uma coreografia criada especialmente para comemorar essa data, essa efeméride incrível, e é um trabalho que tem coreografia dividida entre o Rodrigo Pederneiras, que é o coreógrafo desde sempre do Grupo Corpo, mas dessa vez ele divide essa autoria com uma parceira de criação, a Cassi Abranches, e é a primeira vez que isso se dá na trajetória aí do Grupo Corpo, completando a programação dessa vinda da Companhia Mineira aqui a Porto Alegre. Nós vamos assistir novamente Parabelo, que é das coreografias mais benquistas, mais exitosas e virtuosísticas mesmo do Corpo. Tem música do Tom Zé, do Zé Miguel Wisnik, e é uma peça de 1997, é isso? E que está sendo retomada aí na parceria com a Piracema. E a gente vai conversar, então, com o Rodrigo Pederneiras, ele vai falar sobre esse espetáculo e também sobre 5 décadas do Grupo Corpo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Oi, tudo bem. Falar sobre 5 décadas requer tempo, hein? Não vamos nos estender por 5 décadas, mas um pouquinho acho que dá para a gente fazer um recorrido. Mas antes da gente relembrar essa trajetória incrível aí do Corpo, vamos falar do Piracema. Como é que foi, Rodrigo, fazer essa concepção dessa coreografia com uma autoria dividida, como eu disse, com a Cassi, e que teve um processo também curioso, né? Cada um num canto criando. Como é que foi isso? Uma loucura. Na verdade, é isso, quer dizer, a ideia são 50 anos, então vamos tentar sacudir um pouco essa história, né? Talvez não dê certo, era o que se falava no início. Pode ser que não dê certo, e eu acho que é até mais provável que não dê certo. Isso são palavras do Paulo, que ele é que teve a ideia essa ideia maluca, né, que é o diretor artístico, e eu e Cassi aceitamos, porque parceria de coreógrafo a gente vê muito, mas esse tipo de parceria eu nunca vi um trabalho que tenha sido feito assim, porque encomendou-se a trilha para Clarice Assad. Depois que ela entregou a trilha, eu fiz uma peça inteira da trilha, a Cassi fez outra peça inteira da trilha. Nós tínhamos 2 peças diferentes, 2 visões diferentes. Aí, num terceiro momento, nós unimos essas 2 coisas, o que foi uma maluquice, porque existiam momentos que as coisas se encaixavam, se completavam até, e em outros elas se chocavam absolutamente. Aí nós tínhamos que buscar uma quarta via ali, né? E acabou que deu certo, quer dizer, foi meio que um exercício de desapego da parte de nós 2, tanto da minha quanto da Cassi, porque, claro, quando você cria uma peça, você tem certos ciúmes ali, né? Poxa, eliminar isso, eu gosto tanto disso, mas a gente teve que fazer, em vários momentos, né? Eliminar cenas, às vezes quase que inteiras, para que as 2 coisas, para que desse certo, né, essa nossa chamada terceira via. Então, aconteceu dessa maneira, e olha, deu tão certo, porque a gente não sabia o que ia acontecer, na verdade, porque é uma forma de trabalhar que, a meu ver, pelo menos dentro do que eu conheço, é totalmente inédita. Eu também te confesso que não tinha notícia de uma colaboração nesse sentido que se deu, talvez, digamos, num passo adiante, né? Cada um
criando a sua própria ideia, a sua própria concepção, e depois colocando em diálogo e em atrito, eu imagino também, e a partir daí saindo um novo trabalho, né? E a ideia era essa mesmo, era nos colocar em situação difícil mesmo, nos colocar numa sinuca, e agora? O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos sair disso? Né? E foi um trabalho tão bom, e eu acho que no final do trabalho eu e Cássio nos tornamos muito mais próximos, inclusive. Né? Uhum. Foi um trabalho que trouxe muita coisa muito boa eu acho que para todo mundo. Tenho certeza que sim, Rodrigo. E quanto tempo foi esse processo desde vocês começarem a trabalhar, a criar as suas coreografias individuais, e depois o cotejamento entre elas, e enfim chegar ao que nós vamos ver no palco? Eu acho que, somando tudo, deve ter dado uns 2 meses e meio, uma coisa por aí, porque nós começamos lá em janeiro, no início do ano, mas aí a companhia viajou para os Estados Unidos, ficou 1 mês nos Estados Unidos, voltou, a gente trabalhou mais uns 15 dias, ela foi para a Europa, né, fez Alemanha, França, depois voltaram, aí sim a gente conseguiu engrenar direto. Deve ter dado mais ou menos por volta disso, 2 meses e meio, acho que não chegou a 3. Essa temática, Rodrigo, da piracema, né? A gente sabe que esse movimento que os peixes, né, fazem para a desova, e eles nadam contra a corrente, enfrentando obstáculos, dificuldades, né, e que serve como, né, vocês utilizam como uma espécie de analogia com a própria trajetória do corpo nesses 50 anos. De que maneira você e a Cassi fazem a tradução disso do ponto de vista coreográfico? Claro, a gente vai ver isso no espetáculo, né? Mas quais foram os vetores, os leitmotivs que vocês levaram adiante para fazer essa tradução dessa ideia do lutar contra a corrente, avançar, e que também num certo sentido, a história do Grupo Corpo? Na verdade, acabou se tornando mesmo uma metáfora da nossa trajetória, que esse nome, inclusive, essa ideia, ela foi surgindo durante a feitura do processo, né, que era isso mesmo. Como eu falei, nós começamos já dificultando a nossa vida, e no fundo a gente começou a ver que foi sempre assim, isso sempre buscando alguma coisa que a gente não tivesse feito ainda, não tivesse criado, buscando novos elementos e tal, e aí essa ideia da piracema se encaixou perfeitamente com essa nossa história, com essa nossa trajetória, que é lutar contra a corrente mesmo, nadar contra a corrente, né? Alguns ficam para trás, né? não conseguem, mas até que se chegue a um ponto de renovação, né? O ponto de desova ali é um renovar, é um recriar, é quase que um recomeçar, que tem a ver com a vinda da Cassi também, que é o que a gente vê de futuro para a companhia, né? Afinal de contas, nós vamos fazer 50 anos, e ela é uma pessoa que trabalhou por 12 anos conosco como bailarina, depois saiu, fez uma carreira linda como coreógrafa, né? Trabalhou muito na Europa, foi diretora aí do Balé da Cidade de São Paulo, ganhou prêmios e tudo. E aí nós trouxemos a Cassi exatamente para que ela pudesse dar continuidade a esse trabalho que a gente fez até hoje. Agora, quanto aos elementos que a gente usou para fazer essa peça, obviamente não é nada narrativo, né? A gente usava sempre esses elementos que traziam dificuldades, que traziam não sei, uma busca de alguma coisa que estava se tentando alcançar. Eu acho que mais ou menos essa ideia
no trabalho coreográfico está bem presente, está bem próximo, que no fundo era só isso mesmo, né? Trabalhos muitos grupos assim, que se chocam, se completam às vezes, mas se chocam muito, tentando caminhar juntos, né? E às vezes com muito problema. Mas foi isso, acabou sendo mesmo uma metáfora da nossa vida mesmo, da nossa Uhum. Rodrigo, a Cássia Branches agora se incorpora ao grupo Corpo, como se incorpora ao corpo, né? Interessante. Como coreógrafa residente. Como coreógrafa residente, ao meu lado, e eu devagar vou entregando as coisas para ela. Obviamente não vou parar de trabalhar, mas está chegando a hora de eu diminuir um pouco o ritmo, né? As viagens estão começando a ser difíceis, obviamente tem problemas físicos também, tudo. Então, e a Cássia é uma pessoa que trabalhou conosco, como eu falei, durante 12 anos, então ela conhece muito nosso jeito de lidar, nosso jeito de trabalhar, nossa forma de buscar as coisas e tal. Então, ela se encaixou perfeitamente, eu estou super feliz com a vida dela. Eu acho que é a pessoa mais indicada para dar continuidade a essa história. Ela, e na verdade, o Gabriel Pederneiras, que é meu filho, né, que trabalha com a gente há 20 anos, já trabalha também junto com o Paulo, cria as luzes, né, faz trabalho de iluminação. O Paulo é o responsável por todas as nossas montagens, é o diretor de cena. Então, são duas pessoas mais jovens, mas que conhecem bem a nossa maneira de ser. Rodrigo, essa vinda da Cassi significa, por exemplo, que futuramente teremos coreografias do corpo que serão criadas, assinadas apenas por ela, ou vocês pretendem continuar trabalhando juntos, talvez de outra forma juntos? Assim? A gente ainda vai fazer um próximo trabalho juntos, mas não dessa maneira de fazer. Na verdade, aí é uma colaboração como a gente já viu algumas por aí, né? Ela faz uma parte, eu dou continuidade ao que ela faz, depois ela pega e segue o que eu fiz, que nós, inclusive, já começamos, que é um trabalho que foi encomendado pelo Dudamel, né? Para a gente fazer, estrear em fevereiro lá no Hollywood Hall, que é a sala de ensaio da Filarmônica de Los Angeles. Então, esse trabalho a gente já começamos a ter as ideias, assim, mas eu acho que esse, não sei se vai ser o último, mas vai ser o próximo também, com colaboração de nós dois, mas aí para frente, pelo menos no que me diz respeito, eu gostaria muito que ela fosse fazendo sozinha, assim, e assumindo esse papel. Rodrigo, fiquei curioso agora, esse novo trabalho, a música é de quem, por exemplo? É de uma compositora mexicana, Gabriela Ortiz. E ela é uma peça muito forte, uma peça linda, e que, bom, como a gente já tinha feito aquela colaboração com o Dudamel, deu super certo, muito legal, ele fez o convite, um segundo convite para a gente fazer outra parceria, que na verdade vai ser a despedida dele da Filarmônica de Los Angeles, que ele está indo para a Filarmônica de Nova York. Exatamente. O Gustavo, né, para quem não está familiarizado, o Gustavo Dudamel, que é um dos maiores regentes, maestros do mundo, venezuelano, que tem uma carreira internacional, nos últimos anos tem trabalhado em orquestras, formações lá nos Estados Unidos, e que, como o Rodrigo falou, está indo dirigir agora a Filarmônica de Nova York. E bem, a Gabriela Ortiz é uma grande compositora
né, mexicana, e os trabalhos são muito coloridos do ponto de vista musical. Acho que eu consigo ver muito, visualizar muito o corpo dançando, o grupo Corpo dançando a música da Gabriela. Tomara que dê certo. É mais uma parceria com a Cassi, que a Cassi ela tem me ajudado muito a abrir, sabe, a abrir o leque, porque eu sinto que eu tenho uma movimentação que é mais fechada, mais para dentro, tá? E ela tem uma movimentação que é o oposto, é explosiva, sabe, é muito aberta, é muito atirada. E essa parceria tá prometendo. E isso que você falou, que você é mais intimista, talvez, e a Cassi mais solar, isso se traduz também do ponto de vista de linguagem, de léxico coreográfico, certo? Também, totalmente, totalmente. Porque ela tem um jeito muito mais alargado de compor, né? Então, isso tá se dando muito bem com a minha maneira, né? Dessa idade já é muito difícil mudar, mas é o que a gente está querendo. Eu já estou com meus 70 anos. Sim. Então, ela está trazendo um frescor para a gente que é fenomenal. Que ótimo. Rodrigo, falando um pouquinho mais do Piracema, tem novidades, tem frescores, né, para além dessa colaboração inédita tua com a Cassi. Nós temos uma primeira vez que a gente tem uma compositora mulher, né? Clarissa Haddad fez um trabalho fenomenal. Aliás, a família é toda maravilhosa, né? É que nem os Pederneiras, né? Uma família muito talentosa, os Assad. Acho que a gente não chega tanto, não, mas obrigado pelo. Sem dúvida. E também a gente tem, do ponto de vista no figurino, né? Novas colaborações, a Freuza Zeckmeister, falecida em 2024, que estava desde o começo, né? Fazendo. Desde o início. Desde o início, né? Desde 1980, né? Desde 80, imagina. Ela só não fez Maria e o Último Trem. Sim. Mas foi difícil a perda da Freuza. Sem dúvida. Mas a gente agora chamou a Suzana e Marcelo, são dois irmãos, inclusive porque a Freuza gostava muito deles, sabe? O Marcelo já trabalhou com a Freuza, quando lá atrás, quando ela fez o figurino do Balé O Corpo, né, com o Arnaldo Antunes, o Marcelo trabalhou conosco, trabalhou com ela também, e a Freuza tinha um carinho muito especial com eles. Sim. Então, daí o convite para eles acertaram em cheio, fizeram um trabalho lindo. E a cenografia também parece que é interessante também, né? Com 82 mil tampas de latinha de sardinha. Exatamente. Nós compramos o corpo aqui ficou assim, pilhas e pilhas e pilhas. Foi uma o fazer, executar, né? O cenário foi um trabalho impressionante. Eram 3 turnos, assim, de 8 horas cada um, com mais de 20 pessoas em cada turno, porque tinha que tirar a lata, furar, não sei o quê, durar, fazer todas as medidas feitas e tal. Foi um trabalho impressionante. E é um cenário maravilhoso, sei lá, que palco. Eu imagino. Incrível. Deve ser um efeito muito bonito mesmo, né? A ideia de escamas também, né? Essas latinhas. A ideia é fantástica. Paulo, o Corpo completando, então, agora falar um pouquinho nessa parte final da nossa conversa sobre essa trajetória aí de 5 décadas, né? O Corpo efetivamente tornou-se, e já não é de hoje isso, um patrimônio cultural do Brasil. Eu considero um produto de exportação de primeiríssima qualidade que nos orgulha no mundo inteiro. Hoje é muito comum a gente ouvir falar, né,
Rodrigo, tem se falado muito de soft power, né? Um conceito que já existia antes, talvez não com esse nome, mas eu acho que um dos soft power do Brasil é a sua cultura, e certamente o Grupo Corpo está lá nas pontas de lança dessa maravilha que é a produção artística e cultural do Brasil. Como é que é para vocês lidarem com esse... Eu fico imaginando que isso, obviamente, é um orgulho, é estimulante, mas para vocês do corpo, mas eu acho que em alguns momentos talvez seja, inclusive, talvez um fardo, que a cada criação vocês talvez pensem que tem todo esse background, toda essa trajetória, e talvez que honrar, de alguma maneira, toda essa expectativa que as pessoas criam em torno da nova montagem do Grupo Corpo, que é sempre aguardada com uma ansiedade muito alta. Eu, pelo menos, fico assim. Eu acho que a nossa sociedade é maior. Eu acho que está aí uma das coisas que possibilitou que a gente chegasse a esses 50 anos, porque eu ouvi uma coisa outro dia de um jornalista falando que o impressionante é a combinação que o Grupo Corpo faz de rigor e liberdade. Eu gostei muito disso, dessa fala, mas eu acho que essa dificuldade, esse peso, esse fardo que você está falando, ele é mais colocado por nós mesmos, assim, propositalmente. É um pouco o que aconteceu agora com Piracema, né? Como eu falei. Assim, vamos fazer uma coisa que é completamente maluca, pode ser que não dê certo. E o mais provável mesmo, quando a gente pensar, é que não dê certo, mas vamos lá. Né? Vamos. Cássia aceitou, eu aceitei, então vamos fazer essa loucura. E eu acho legal essas dificuldades que nós mesmos criamos para que não haja sempre um acomodar, né, com o sucesso que eu sei que a gente tem mesmo, né, ficar acomodado e felizinho com esse sucesso. Eu acho que aí as coisas começariam a declinar, né, a cair. Então, acho que é basicamente isso. Esse fardo, ele é imposto por nós mesmos. Né? Não é porque a gente olha para trás e fala, tem sucesso. Não, vamos continuar fazendo o que a gente nunca fez. Né? Tentar fazer o que a gente nunca fez. Não é sempre que dá certo, mas às vezes dá certo. Bem, essa inquietação que você está falando aí, né, Rodrigo, é uma das características, eu acho, do corpo, e essa a avaliação também que você lembrou, de que o corpo conjuga rigor com liberdade, é outra característica, e mais outra ainda, indiscutível, e que é também central, é a brasilidade do trabalho de vocês, que se dá de uma maneira totalmente cosmopolita. Aí, de novo, nós temos um pouco esses opostos que acabam se coadunando, se conectando de uma forma muito harmônica, né? A questão do rigor com a liberdade, e também a questão do regional e do universal. Bem, nesses 50 anos, né, Rodrigo, vocês efetivamente marcaram e transformaram e influenciaram a cena da dança contemporânea no Brasil, de uma maneira incontornável. O que você avalia como os grandes méritos, legados que o Grupo Corpo deixa para ser, eu acho até, né, internacional, obviamente, sem dúvida, mas muito particularmente aqui no Brasil? Eu sinto que a gente, de uma certa forma, mudou o cenário da dança no país ao longo desses anos todos. Né? Desde lá de trás, porque quando nós começamos, por exemplo, a única companhia de dança particular que existia era o Balé Estágio, né? Que nós perdemos, infelizmente, o Décio também há pouco. Mas,
Mas já com Maria Maria, a gente chegou, de uma certa forma, chutando a porta. Acho que foi um grande atrevimento fazer aquela produção daquele jeito, daquele tamanho, com Milton Nascimento, que já era Milton Nascimento na época, né? Nós não éramos absolutamente nada, não tínhamos nome, nem nome, nada disso. Então, e o Milton abraçou esse projeto, com Oscar Arraes também, com, né, Fernando Brant. Maria Maria deu o pontapé inicial para esse processo, mas que também já começou como um grande atrevimento. É uma loucura, porque a Maria Maria deu super certo, a gente viajou, né, nos 2 primeiros anos da companhia, viajamos em 16 países diferentes, né, com temporadas em Tel Aviv de um mês. Não sei também de outra companhia que tenha feito isso. Isso já no início. Então, eu acho que tem muita sorte, né? A gente teve muita sorte, mas tem um grande atrevimento também, que já foi desde o início. Vamos fazer uma grande produção, que se não tivesse dado certo, eu não sei o que seria, porque nós tínhamos para pagar, a gente fez empréstimos para todo mundo receber o seu cachê e tal, não era pouca coisa, era uma grande produção. E a gente fez tudo à base do empréstimo. Se tivesse dado errado, acho que a gente estava ferrado até hoje. Mas eu acho que com isso a gente abriu muito campo para outras companhias. Eu acho que também a forma de administrar a companhia veio inovar, não tinha aquela maneira europeia de se administrar uma companhia, né? Aquela rigidez, aquela coisa quase que como um exército, aquela coisa dura, não, de um outro jeito, de um jeito mais calmo, de um jeito mais tranquilo. Mas isso tudo a gente foi aprendendo ao longo do tempo também. E com isso eu sinto que a gente foi abrindo portas ao longo do tempo para que outras companhias pudessem surgir, para que outras pessoas, outros criadores, novos bailarinos, eu acho que sim, a gente colaborou muito para o crescimento, de uma maneira geral, da dança brasileira. Rodrigo, você falou das viagens, e uma das características da trajetória do Grupo Corpo é rodar o mundo, levando o seu trabalho e né, a reboque, a cultura brasileira, o jeito do brasileiro dançar, do jeito do brasileiro se comunicar, de fazer música, de se vestir. Quais são, depois daqui de Porto Alegre, né, e da temporada nacional aí do Piracema, quais são as próximas viagens? Você já adiantou um pouco aí, que tem essa montagem com o Dudamel lá em Los Angeles. Para onde vai o Corpo depois do Brasil? Olha, isso seria ano que vem, porque esse ano, essa comemoração dos 50 anos, nós estamos fazendo uma grande turnê nacional, né? Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, tem capitais do Nordeste também, nós vamos rodar o país e comemorar isso aqui dentro. Agora, isso tem que perdurar até um certo momento, porque eu e Cássio temos que terminar o trabalho seguinte para estrear em fevereiro. Então, o tempo vai ser curto, vai ser um tempo bem apertado também. Agora, nós temos sempre, quer dizer, estacionamos um pouco por causa da pandemia, eu acho que todo mundo parou, né? Que foi um período complicadíssimo, super difícil, e agora já estamos retomando, já retomamos, né? Eu acabei de falar, nós fizemos já só esse ano uma turnê norte-americana, outra turnê europeia, e longas. E agora eu acho que todos os anos a gente volta a essa quase rotina mesmo, né? De fazer Europa, América do Norte, Ásia, então, de rodar, e sempre, obviamente, fazendo o Brasil, estreando o Brasil. Opa. Certo, então, Rodrigo, tem nome já esse novo espetáculo? Não, ainda não.
Ainda não. A gente tem que estudar um pouco isso. Então, é isso. A gente aguarda ansiosos, né? Como eu já lhe disse, Rodrigo, a vinda do Grupo Corpo, mas está chegando, dia 12, 13, então, Isso. agora de setembro, aqui Teatro no... Fiergues. Isso, no Teatro da Fiergues, nós vamos receber, então, esse novo trabalho, né? 12, 13, não, eu falei 12, 13, eu falei errado, 13 e 14. 13, 14. 13, 14, Teatro Fiergues, então, Piracema, que é a nova montagem, e... Vai junto com Parabelo. Com Parabelo. Começa com Parabelo, é sempre assim, né? Tradicionalmente... À noite e fecha com Piracema. Exatamente. Então, eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, Rodrigo. Eu agradeço. Te parabenizar pelo trabalho maravilhoso e que continuem inquietos aí nos próximos 50 anos, por favor. Muitíssimo obrigado, viu? Tá bom? Grande Obrigado. abraço. Tchau. Até mais. Tchau.